Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu quero apresentar o protótipo do nosso projeto final de engenharia de software. A gente fez aqui o sistema de gestão de artefatos Scrum e os membros do grupo são eu, o Arthur Luiz, o Arthur da Silva, a Ana Luísa de Souza e o Tauan Valentim. E bom, o nosso projeto, né, o protótipo do nosso projeto, ele visa implementar e especificar as coisas que a gente propôs é, na parte do projeto de interface com o usuário, né, que é o artefato 6, os requisitos, né, na especificação de requisitos. Enfim, de fato é tentar fazer com que os cenários que são descritos aqui e os requisitos que foram feitos nos outros documentos sejam aplicados com sucesso. E, bom, principalmente, né, o que eu pretendo mostrar nesse vídeo são os cenários de uso, como login, logout, autenticação, criação do projeto, detalhes da implementação, assim, mais focado na parte do projeto de interface com o usuário. E, bom, acho que só é legal dar um contexto inicial de que o nosso projeto, ele, se fosse utilizado por um cliente real, seria como se fosse uma aplicação de infra. Tipo, não é uma aplicação web worldwide, assim, que fica hospedada, todo mundo acessa. Não. É meio que um sistema, né, que uma empresa tem e tem um servidor local lá da empresa, o banco de dados da empresa, e os usuários são os funcionários que vão modificar e alterar, se cadastrar e fazer as ações que dá para fazer aqui no nosso sistema. Então, dado esse contexto, eu vou inicializar aqui o projeto, né? No back-end a gente tem que utilizar um comando aqui do Python, run server, e aqui no front-end a gente precisa do comando do Node, npm run dev. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, que a gente já especificou na parte de arquitetura e tal, mas, enfim, aqui eu pretendo mais mostrar o fluxo da parte da interface com o usuário. Então, seguir, né, o que a gente conseguiu implementar, que foi feito a partir desses wireframes aqui. Então aqui, eu posso acessar esse localhost com essa porta 8080, que é onde estão as nossas telas. E todas as requisições que eu fizer a partir aqui dessas telas vão ser recebidas pela API do back-end e alguma resposta vai ser enviada de volta aqui para a gente. Então, inicialmente eu posso começar, né? Já tenho aqui salvo algumas coisas que eu estava testando, mas eu apaguei toda a base de dados, então eu vou recomeçar do zero aqui. Eu vou cadastrar alguns usuários. Então, a gente tem a autenticação para o login e aqui para o registro. Então, vou registrar aqui o Arthur. 1234, 1234. Olá. Quando você registra um usuário, ele aparece aqui, né, que a conta foi criada e ele já loga no sistema. E o usuário agora ele está autenticado. Eu não vou falar, não vou especificar tanto essa parte técnica da autenticação, mas existe um token que representa a seção local que a gente está aqui. Dá para visualizar esse token aqui pelo browser. E somente portando esse token que a gente consegue realizar algumas requisições daqui para frente, né? Essas requisições que têm alguma permissão. Então, beleza, esse token é o que identifica o usuário que está logado. Então aqui, essa tela é o dashboard dos projetos para aquele usuário. Aqui a gente consegue visualizar os projetos que estão ativos, que aquele usuário faz parte, o que ele criou, né? Ou que ele só está associado. E o perfil também. A gente consegue visualizar os dados e editar. Por exemplo, eu poderia trocar aqui o nome de usuário, o e-mail, a bio. Vou lá de novo. E a gente consegue realizar a edição. Aqui eu vou criar um projeto. Eu gerei aqui com o LLM um projeto de e-commerce bem genérico, assim, bem clássico, só para a gente poder apresentar. Vou colocar aqui a descrição, comércio eletrônico. E aí eu posso criar um projeto. No momento que eu crio, esse projeto ele fica ativo. Eu consigo a qualquer momento encerrar o projeto, né? E adicionar membros, remover o projeto e também abrir. Então, eu vou cadastrar aqui outros usuários, né? Para a gente poder visualizar as outras permissões que a gente tem. Então, eu vou cadastrar bem rapidamente aqui a Ana. X4. Vou deixar lá também. Aí cai nessa mesma tela.
e o Tauan. Assim vai ser 1, 2, 3, 4. Eita, calma, quero cadastrar. Tauan. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E olá. Beleza, então agora a gente tem 3 usuários. Vou aproveitar que eu já estou aqui no Tauan. E eu vou... não, eu criei um projeto ali com o Arthur, então eu vou utilizar aquela conta. Uma coisa é que o sistema suporta o login de múltiplos usuários. Só que a sessão ela pode expirar se o usuário ficar inativo. Que é o que provavelmente vai acontecer. Mas eu vou testar aqui isso com vocês. Com quem estiver assistindo o vídeo. Provavelmente só o professor. Mas é que eu vou utilizar a conta do Arthur. E vou criar uma nova aba. E eu vou fazer o login com o Tauan. Vou esperar aqui, calma. Pronto. Então aqui o Arthur ele criou um projeto, o projeto e-commerce orgânico fácil. Ele pode adicionar alguns membros. Para adicionar um membro, a gente adiciona pelo e-mail. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui o e-mail do Tauan e aí eu já associo ele a alguma função. Por exemplo, eu vou colocar aqui o Tauan como sendo o Product Owner. Porque, por padrão, eu deveria ter citado isso antes, quando a gente cria um projeto, a gente definiu que a pessoa que criou o projeto vai ser o Scrum Master. Então, nesse caso, o Arthur é o Scrum Master. O Tauan é o Product Owner, eu adicionei ele ao projeto, e eu vou adicionar também a Ana. E eu vou adicioná-la como desenvolvedor. Então, beleza. Agora a gente já tem todas as pessoas no projeto. Se eu der um F5 aqui na tela do Tauan, ele vai estar aqui como um membro do projeto. Então vamos focar aqui na parte do Tauan. O Tauan é o Product Owner, então ele consegue gerenciar aqui algumas coisas do projeto. O projeto ele tem alguns artefatos, que são as histórias de usuário, o backlog do produto, as sprints, o plano da sprint, tem os membros também. Aqui o Tauan ele só pode visualizar quem são os membros. O Scrum Master ele tem a opção de remover alguns membros do projeto. Então, beleza. Aqui eu posso criar então uma história de usuário. Eu vou criar aqui só para exemplificar. Então, vou pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, como usuário, quero visualizar os produtos disponíveis no catálogo. Uma breve descrição aqui, né? Filtrar os produtos, visualizar e filtrar os produtos. Critério de aceitação. Ao final, gostaria de visualizar o catálogo. Então, aqui eu criei uma história de usuário. As histórias vão aparecer por aqui. A gente consegue tanto editar quanto excluir uma história. Eu não vou ficar criando aqui, mas a parte de exclusão funciona para todas as coisas, né? Que a gente consegue instanciar como modelo. Eu posso fazer uma exclusão. Então, aqui eu consigo gerenciar o backlog do produto. Com o backlog do produto, a gente consegue criar um item do backlog do produto, que é uma tarefa que a gente vai realizar ainda, né? Em uma futura sprint. E eu posso criar aqui um item, por exemplo, implementação do catálogo. Implementação do catálogo. E aí uma descrição, eu vou colocar colocar qualquer coisa aqui só para não estender muito. E a gente consegue associar uma prioridade a um item do backlog do produto. Por exemplo, prioridade baixa ou média. E aqui eu posso selecionar a qual história de usuário esse item do backlog do produto está associado. Eu selecionei aquela que eu criei ali, né? Como usuário, quero visualizar os produtos disponíveis. E aí, o item do backlog do produto aparece por aqui. Qualquer usuário vai conseguir visualizar essas coisas também, mas não vai poder editar e excluir, porque isso é uma função do Product Owner. Então, legal. Aqui, se eu criasse outra história, outro item do backlog, por exemplo, vou criar aqui um de exemplo, um nome bem idiota, colocasse ele com uma prioridade mais alta, ele acabaria ordenando pela prioridade mais alta. Então isso é interessante, é uma coisa que a gente colocou na parte dos documentos, né? No documento de requisitos e na parte de arquitetura, eu acho também. Então legal. Agora, bom, isso é a parte do Product Owner. Eu vou entrar aqui agora com o Scrum Master de novo. Então eu até vou deixar essa tela aberta. O Arthur é o Scrum Master, então se ele abrir o projeto,
Ele não vai poder mexer nisso do que a gente acabou de mexer. Algumas coisas vão ficar com um front-end meio esquisito, né? Por conta do redimensionamento aqui da tela. Mas, por ser Scrum Master, ele consegue criar uma sprint. Então a gente vai fazer isso. Eu vou criar uma sprint. Vou colocar um nome genérico aqui também. Título da sprint, estrutura da loja e cadastro de produtos. E aí eu posso colocar essa sprint como sendo ativa ou como uma sprint planejada. Se eu colocar uma data do futuro aqui, por exemplo, começa no dia 18 de novembro e termina no dia 27. Que a gente consegue colocar uma descrição. Vou colocar coisas genéricas aqui só para a gente poder criar, né? A gente consegue associar quem faz parte da sprint, tipo a equipe, e a saída, né? O incremento daquela sprint. Aí eu... Ops, a sessão expirou bem na hora. Deixa eu entrar de novo aqui então. Que azar. Beleza, vamos criar de novo. A sessão expirou bem na hora. Então eu vou colocar aqui estrutura da loja e cadastro de produtos. Vou colocar uma sprint que vai começar no futuro aí. Vou colocar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar qualquer palavra só para preencher o campo. E associar todo mundo a essa sprint. Então consegui criar. E aqui a gente tem uma sprint. Essa sprint vai aparecer como planejada porque ela ainda vai acontecer. E a gente consegue visualizar as informações da sprint e editar. Tudo isso porque eu sou um Scrum Master, né? Eu consigo visualizar aqui, nesse login do Arthur. E, bom, eu conseguiria... Ao decorrer, né? Tipo, com o passar do tempo, se fosse a data correta aqui, a sprint seria uma sprint ativa. Mas, no caso, eu vou só modificar a data aqui para isso acontecer. Então, vou colocar aqui no dia 16. E agora uma sprint ativa. Eu poderia, como Scrum Master, concluir a sprint, mas eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Então, beleza. Isso é a apresentação da parte do Scrum Master. A gente já viu também o PO. Falta só o Dev, o desenvolvedor. Eu vou entrar aqui em outra tela como o desenvolvedor. O desenvolvedor aqui a gente tem a Ana. Abrir o projeto. Obviamente, ela só vai poder visualizar, ela não vai poder editar as coisas que a gente viu anteriormente, mas dentro de uma sprint ativa, que a gente consegue visualizar aqui no plano de sprint, ela tem várias informações. Aqui a gente consegue selecionar a sprint ativa, a gente consegue ver o nome, o início, o término, o status, o objetivo, a equipe, as tecnologias, o incremento, tudo que a gente escolheu ali atrás, e a gente consegue gerenciar tarefas. A Ana, como sendo um membro, uma pessoa que está fazendo parte daquela sprint, ela consegue selecionar um item do backlog do produto para ser um item do backlog da sprint. Ela pode adicionar uma descrição, pode adicionar quem está responsável por aquela tarefa e pode colocar o status daquela tarefa. Por exemplo, é uma tarefa que ainda vai ser feita. Então ela vem aqui a fazer. Agora a tarefa, ela vai obter a mesma prioridade do backlog que foi criado anteriormente e a gente consegue editar o status da tarefa. Se for uma tarefa que agora está em andamento, se for uma tarefa que está concluída. Então, isso aqui todos os usuários podem, o pessoal da equipe, desenvolvedores, pode gerenciar aqui todas as tarefas da sprint. E isso é bem interessante também, facilita aqui na organização. E, bom, é basicamente isso. Aqui, o nosso protótipo ele pretende só apresentar toda essa questão da gerência de um projeto específico. Ao final, aqui, vou voltar para o Scrum Master. O Scrum Master ele pode encerrar aquela sprint. Então aqui ele vai ver as tarefas, por exemplo, a Ana acabou de criar aquela tarefa ali, agora já está concluída, ele pode encerrar a sprint, ele vem aqui em encerra a sprint, essa ação não poderá ser desfeita, encerrar a sprint, e pronto, a sprint vem aqui para lista de sprints concluídas. Então, ao final, né, depois de todo o desenvolvimento do projeto, depois de um monte de modificações e coisas do tipo, a pessoa que criou o projeto ela pode encerrar o projeto aqui nessa aba mesmo. O projeto deixará de ser ativo e agora ele vai ficar disponível apenas para consulta. E, bom, é basicamente isso. Esse é o protótipo, essa é a implementação que a gente propôs para o sistema de gerenciamento de artefatos Scrum. Aqui o usuário pode fazer logout no final, né? Mas para voltar para a tela inicial, só entrando aqui de novo. Esse é o protótipo do nosso projeto e é isso, espero que você tenha gostado.